Lucas Rocha, por favor, temos notícia com o nosso garoto prodígio? Lembra do pai de santo, né, gente? Tem mais informação sobre este homem que, infelizmente, fez muitas vítimas na região. Ô, Lucas, não vai me dizer que era nessa casa onde tudo acontecia? Era assim, Passaia. Meu Deus. Esta casa era alugada por Júlio César Santos e também a esposa Anne Caroline Wurziuski. Tudo que a gente relatou nos últimos dias aconteceu aqui nesta casa. Os principais crimes: estupro de vulnerável, estupro de vulnerável, estelionato e também cárcere privado. Todos estes crimes aconteceram aqui nesta casa. Esta residência era alugada aqui no bairro Pinheirinho por parte do Júlio César Santos. As cerimônias religiosas também aconteciam aqui. Ele era um pai de santo. Diga lá, Passaia. Me desculpa a interrupção. Só para o pessoal de casa entender, nós tínhamos acabado de mostrar um chapeuzinho que parecia ser aquele mesmo que ele aparece nas fotos. Sabe esse chapeuzinho do seu Madruga? Que ela aparece na foto, na verdade, né? Isso. Ela, não é o dele é do seu Madruga. Uhum. Não. O dela é aquele ali, é o mesmo chapéu, né? O mesmo chapéu. Então, quer dizer, chapéu, era nessa casa onde tudo acontecia. Mas o pior não... Exatamente, o pior não é isso. O item que está mais me assustando está aqui para fora. Estas imagens aqui são claras, aparecem em diversas fotos que foram tiradas pela polícia lá dentro. São imagens aqui de santos, né, de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças aqui, de Jesus Cristo ali, uma imagem de Jesus Cristo, e um quadro de Iemanjá. Todas estas imagens aparecem em fotos tiradas pela polícia no dia da prisão. Este quadro, especificamente este quadro aqui de Iemanjá, o Júlio costumava dizer para as vítimas que era um quadro especial, que era um quadro raro, que era um quadro muito caro. Hoje em dia ele está aqui, ó, jogado aqui como lixo. Você vê aí a imagem dele na parede, pregado à parede lá de dentro da casa, mas o proprietário veio e fez questão de jogar tudo por aqui. E ninguém quer esse quadro, que nas palavras do Júlio, claro que isso tudo era para enganar, para realmente ludibriar as pessoas, que ele as transformava em vítima, não é verdade? Mas ele dizia que era um quadro muito caro, um quadro raro, e hoje em dia está aqui jogado como lixo. O Júlio César Santos, ele alugava esta casa aqui e também a casa ao lado. A gente tem informações que aquela mulher que nós conversamos, ouvimos um depoimento dela. Travou a imagem do nosso Lucas Rocha, mas atenção, você que está chegando aqui agora para almoçar com o Tribuna da Massa, esse casal que infelizmente fez várias vítimas, não apenas roubando dinheiro, mas violando a dignidade sexual das mulheres, está na cadeia. Entretanto, a nossa reportagem foi até a residência onde tudo acontecia para contar melhor essa história para você e daqui a pouco novas vítimas, hein? Nós vamos apresentar outras mulheres que também foram enganadas por este canalha aqui. Daqui a pouco eu restabeleço contato com o Lucas Rocha. Já está aqui, Lucas? Ótimo. Vem aqui então, Lucas. Termina de contar a história, por favor. Vamos lá. Então, aqui nesta casa ao lado, esta casa branca aqui no Pinheirinho, nós temos a informação que ele manteve em cárcere privado algumas mulheres, uma delas que tinha engravidado dele, inclusive, aquela que nós ouvimos há algum tempo atrás, nesta semana. Pois bem, então, mostrando todo esse cenário, esta casa onde tudo isso aconteceu, estupro de vulnerável, estelionato, ocultação de cadáver, desculpa, não é ocultação de cadáver, não sei porque que esse crime está na minha cabeça hoje em dia, mas cárcere privado, na verdade, esses 3 crimes principais e mais graves que ele cometia aqui dentro desta casa, nós achamos também outras vítimas. Não perca a conta, vamos lá. Até agora, são 6 vítimas que tinham feito um boletim de ocorrência no 10º Distrito Policial. Uma 7ª vítima, um casal que nós identificamos e que na época eles tinham feito um boletim de ocorrência
no 13º Distrito Policial, são 7 vítimas. Só que nós identificamos mais 2 vítimas, ou seja, chegamos então a 9 vítimas. Estas outras 2 não relatam crimes sexuais, mas sim de ordem financeira. A primeira fala que tomou um calote enorme. Vamos ouvir, nós borramos o rosto destas pessoas porque elas não querem se identificar, até porque é um trauma muito grande na vida delas. Pois então vamos ouvir esta primeira que conversou com a nossa equipe de reportagens e relatou o que aconteceu com ela. Fui vítima do pai de santo Júlio César na época de 2016. Ele praticou estupro, cárcere privado e estelionato comigo. Ele fez eu abandonar a minha vida inteira no interior, me mudar para Curitiba com a promessa de uma vida melhor, com a promessa de emprego, de uma casa própria e de um investimento no Banco Bradesco, onde ele tinha contatos e pessoas que convivíamos e trabalhavam no local e fariam esse investimento para mim. Passei um valor de 15 mil reais, nunca mais recebi. Depois ele utilizava o meu veículo que eu tinha, ele acabou batendo, vendendo e se dizendo que iria passar o dinheiro para mim, nunca passou. Ele e a cúmplice dele. Posso afirmar com todas as letras que ele acabou com a minha vida. Ele acabou com toda a minha vida. Eu até hoje faço acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, porque eu desenvolvi uma depressão muito severa. Tentei suicídio várias vezes. Entrei com vários processos na justiça e nunca nenhum obtive êxito. Ganhei na justiça o direito de receber a quantia que eles me roubaram, mas eu nunca recebi R$1. E hoje eu só espero que eu tenha justiça e que ele pague pelas coisas que ele fez. Aquelas primeiras 6 vítimas que fizeram um boletim de ocorrência no 10º DP foram todas enganadas por este homem nos últimos 10 meses, já entre 2019 e também 2020. A outra vítima, a 7ª vítima que nós conversamos durante esta semana, ela foi enganada pelo Júlio César Santos em 2018. Esta mulher que vocês acabaram de ouvir, ela relata estes fatos datados de 2016. E agora, uma outra vítima, lá de 2015, de acordo com ela, ela perdeu cerca de R$80 mil por conta de um golpe aplicado por este homem. O Júlio se aproximou de mim no momento que eu estava debilitada, tinha acabado de terminar um relacionamento. Pouco tempo depois meus pais se divorciaram e a gente alugou uma casa no Fazendinha, onde tinha uma casinha pequena nos fundos. E ele pediu para fazer os atendimentos dele lá. Como ele tinha feito atendimentos para mim, teria tecnicamente me ajudado, eu e minha mãe não nos importamos disso. Então nós cedemos para ele o espaço, e ele falando que ia pagar um aluguel daquele espaço. E ele foi fazendo os atendimentos, veio com papo pedindo cartão emprestado. Eu, inocente, emprestei o cartão para ele. As primeiras parcelas ele pagou. Passou um tempo, foi virando bola de neve e eu não conseguia dizer não para ele. Ele vinha com coação espiritual, falando que eu ia perder meu emprego se eu negasse, que eu ia perder minha mãe, que eu ia perder muita coisa se eu deixasse de ajudar. Ele construiu o terreiro nos fundos da minha casa, dizendo que tinha falado com a proprietária do imóvel, mas isso nunca foi feito. Quando eu fui devolver esse imóvel, eu tive que pagar para construir novamente a casinha que tinha com as divisórias que tinha. No momento em que ele montou esse terreiro nos fundos, ele tinha cerca de 30 filhos de santo. E essas pessoas, elas iam na minha casa, elas comiam no que eu tinha na geladeira. Eu não tinha privacidade alguma. São 5 anos que se passaram. Várias participações de lucro que eu utilizei para pagamento disso e ainda não acabou. No total foram R$86 mil as dívidas que ele deixou para mim. Eu consegui sair da casa em que eu morava em 2017 porque o meu tio me tirou de lá porque eu e minha mãe tínhamos medo de ele tentar fazer alguma coisa contra a gente. E o meu tio pegou a gente e levou a gente para morar na casa dele. A parte sexual, ele, depois de uma incorporação com uma das entidades dele, que era um baiano, ele vinha e falava:
Ai, o Zé do Coco me deixou com vontade de você. E não sei o que, porque toda vez que ele vai embora, ele me deixa com vontade de você. Comigo era dessa forma. Eu sei que tinha algumas consulentes que iam até ele para pedir cliente, garotas de programa, várias que ele atendia. Diariamente vinham lá para pedir ajuda, e essas garotas, ele passava uma pasta. E eu sei que essa pasta era passado nua nelas, que depois elas tomavam banho. Enfim, são absurdas as coisas que ele faz. Utiliza da religião para isso. Tá, então são crimes de ordem financeira, de acordo com as vítimas, mas também de ordem sexual, né? Muitas delas, e essas duas falaram de estupros. E é bom a gente deixar bem claro que todas estas mulheres estavam em situação de fragilidade. Nós conversamos esta semana com uma pessoa que tinha acabado de perder um neném e perder a própria mãe. Aí foi enganada pelo Júlio César Santos. Conversamos também com uma pessoa que estava com a irmã totalmente doente, estava desesperada, querendo curar a irmã. E este homem disse que poderia curar a irmã com os trabalhos espirituais. Obviamente que isso não aconteceu. Aliás, esta pessoa foi a que engravidou, esta última que eu disse, foi a que engravidou deste pai de santo. E eu acabei de receber uma mensagem dela aqui, por conta da preocupação que ela está deste homem ser solto pela justiça neste momento, sair da cadeia. É bom a gente deixar claro que ele e a esposa estão presos, mas, de acordo com a informação que foi passada para ela pela própria delegacia ali do sítio cercado, 10º Distrito Policial, ele corre risco, ou aliás, ele tem essa possibilidade de sair por conta do coronavírus, até porque ele tem bronquite, ele teria bronquite. Então existe essa possibilidade dele sair e estas pessoas, estas vítimas estão desesperadas. Me mandaram mensagem aqui pedindo para que a gente apelasse para a justiça para que não deixem este homem livre mais uma vez nas ruas de Curitiba. Então, não percam a conta, até agora são 9 vítimas, outras pessoas ainda estão se identificando com as nossas equipes, com a Delegacia de Polícia Civil. Para trás aqui ficaram todas estas imagens, estes santos que eram usados também por ele para enganar todas estas pessoas. Crimes de ordem sexual, de ordem financeira e até cárcere privado. Nesta casa que nós viemos hoje para mostrar com exclusividade para o telespectador do Tribuna da Massa. Nós voltamos com você, Passaia. Olha, gente, a fé, ela precisa ser acompanhada de sabedoria, porque senão você cai na mão destes enganadores. Algumas pessoas são levadas, né, num beco sem saída, num funil psicológico, onde elas acreditam, opa, se eu sair daqui, eu realmente vou ser amaldiçoado. Então presta atenção. Qualquer religião diz que o amor te dá liberdade. O amor não aprisiona ninguém. Se você está em qualquer tempo, em qualquer lugar, independente do título, se tem alguém que diz para você, se sair daqui, você vai ser amaldiçoado, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Isso não pode vir do amor. Por mais que essa pessoa esteja falando em nome de Deus, isso não pode ter ligação com Deus. Isso faz parte de alguém hipócrita, canalha, que quer o teu dinheiro, entendeu? Que é assim, que você continue na determinada religião para arrancar o teu dinheiro. E eu não estou falando aqui do candomblé, eu não estou falando do budismo, não estou falando do espiritismo, não estou falando dos evangélicos ou católicos. Eu estou falando daqueles que se aproveitam da religião e que mentem para você. Cuidado com esse tipo de líder canalha, que infelizmente existe aos montes em várias religiões diferentes. Ô Lucas Rocha, me veio algo aqui à cabeça, não agora, porque eu vou continuar com outras reportagens, mas daqui a pouco eu gostaria de te chamar aqui para saber se você consegue conversar com os vizinhos. Eu fiquei curioso. Será que os vizinhos viam alguma coisa? Como é que era o movimento? Tinham entra e sai de mulher? Eles tinham um bom comportamento? Eles se davam bem com os vizinhos? Tenta conversar com o pessoal, tá bom? Daqui a alguns minutos eu te chamo para conversar mais, porque daqui a pouco, minha gente, atenção, crianças que são jogadas do 3º andar de um prédio para não morrerem queimadas, hein? As imagens são assustadoras, já aqui no Tribuna da Massa. Atenção, atenção, nosso repórter conseguiu, estou sendo informado aqui agora, hein, Marcelo Velhinho, vai conseguir entrar então? Ah, é, rapaz? Lucas Rocha vai conseguir entrar na casa onde aconteciam os abusos sexuais.
onde o casal, infelizmente, acabava aplicando golpes financeiros e até cárcere privado em pelo menos 9 pessoas aqui em Curitiba. Quantas outras vítimas ainda não vão aparecer, hein? Lucas Rocha, por favor, os detalhes. Vamos lá, Passaia. Os portões estão abertos. Antes disso, um pedido seu. Você queria que eu conversasse com os vizinhos. Aqui esta senhora, ela não conhecia tanto assim o Júlio César e a esposa, a Anne, mas já tinha os visto aqui diversas vezes, um movimento grande, uma movimentação grande de pessoas, e em uma certa oportunidade que foi o pior. Eu queria que você contasse essa história pra gente, por favor. Boa tarde. Do quê? Da polícia? Isso. Então, a minha filha estava passando para ir no posto de saúde e estava o griteiro aqui da mulher, não sei se era a mulher dele, quem que era, porque estava tudo fechado, né? Uhum. Então, ela ficou assim, e a menina gritando, chorando, e ela chamou a polícia. Parecia um espancamento. Parecia um espancamento. Que era um griteiro, parecia um espancamento. Essa foi a pior oportunidade que vocês tiveram com eles aqui em questão da vizinhança. Só isso. De resto, eles não davam tantos problemas assim. Não, porque ele não se comunicava com ninguém aqui na rua. Não se relacionava. Não, ele só saía com os carros, com os caminhões dele de lixo, porque no começo o lixão era aqui. Depois é que ele tirou para outro lugar, que eu nem sei para onde que foi. Ele fazia reciclagem. Aqui, no comecinho, ele fazia reciclagem aqui. Minha querida, muito obrigado, por conversar com a gente. Agora eu quero te convidar, telespectador do Tribuna da Massa, para entrar no local onde aconteciam todos estes crimes. Começando o nosso passeio, nós vemos aqui esta parte de fora, o chapéu que ela usava, que aparece até em algumas fotos. E aqui do outro lado, o Ivan Pereira mostra pra gente, quem fez isso aqui foi a própria Copel, porque encontrou um gato na energia elétrica, né? Uma fraude aí à energia elétrica. E nós descobrimos que além desta fraude, o Júlio César Santos com a Anne Carolina Wurziusk não pagavam um aluguel desta casa há no mínimo 10 meses para o proprietário. Pois bem, aqui onde acontecia tudo, eu já vou entrar com vocês, eu só quero mostrar essa área aqui antes. Esta área vivia um cachorro que foi resgatado pela delegacia do meio ambiente. Nós temos até imagens deste cachorro depois de ter sido resgatado. Ele estava aqui. Tem muito cocô de cachorro ali. Pouco era feito a higiene do local. E o cheiro aqui é insuportável. E de acordo com as pessoas que nos mostraram a casa e que não querem se identificar, o cheiro já melhorou bastante, porque nos dias que a polícia chegou e a coisa foi aberta aqui, isso o delegado já tinha me confirmado, de fato, o cheiro era muito pior, era uma bagunça enorme que tinha aqui dentro e é o que a gente percebe realmente. Todas essas marcas que você vê na parede, marcas de quebrar a parede, quebrar o concreto, aqui embaixo também onde foi quebrado o piso, do lado esquerdo da tela, o Ivan Pereira mostrando para a gente. Tudo isso foi o próprio Júlio César que fez nos dias que passou aqui. O proprietário do imóvel, claro, está pé da vida porque perdeu muito dinheiro. Além do aluguel que não foi pago, a casa está completamente destruída e ele vai ter que fazer uma reforma grande. Essa parte aqui era a cozinha, funcionava como uma cozinha. E aqui do lado, aqui atrás, é muito escuro, por isso a gente não vai ter como entrar lá. Eu vou tentar jogar uma luz aqui, mas era lá dentro dessa parte que o Ivan está tentando mostrar para vocês, apesar de ser tão escuro, era lá dentro que aconteciam os trabalhos. Não adianta a gente entrar lá, porque realmente não vai aparecer nada na imagem, mas ainda há algumas coisas de cerimônias religiosas que aconteciam ali, porque supostamente ele se dizia um pai de santo. Apesar de que as pessoas hoje, até quem é desta religião, não acreditam, quem teve relacionamento com ele, não acreditam que ele realmente fosse alguma autoridade neste assunto religioso. Aqui ele fez este buraco, foi ele mesmo que fez este buraco para fazer oferendas. Aqui eram feitas oferendas a entidades religiosas, enfim, entidades espirituais que existiam para ele. Muitas coisas ainda estão aqui por cima
de tudo, muita bagunça, não é? Neste quarto aqui, que tem um pouquinho mais de luz, nós já vimos, e eu te convido a entrar aqui, telespectador do Tribuna da Massa, esta capa aqui, vermelha e preta, era usada pelo Júlio César Santos nestas cerimônias religiosas. Aqui também ele usava este adereço, essa peça de vestuário, esse chapéu também era usado por ele nestas cerimônias. Mas o pior ainda não chegou, o pior está lá em cima. Eu vou tentar ligar a lanterna novamente, porque aqui, nesta parte da escada, ficavam os santos. E o Ivan Pereira vai subir agora com todo cuidado, porque é uma escada baixa. Mas aqui, nesta parte que eu estou mostrando aqui, iluminando, ficavam os santos. E tem um papel com o nome dele, que ele mesmo pode ter escrito. Está escrito ali, Júlio César dos Santos. O nome dele ali, neste papelzinho, onde ficavam todos os santos. A gente continua a nossa visita até esse local. Aqui em cima era o quarto. Aqui tem um banheiro com uma banheira. De acordo com as informações da própria polícia, nesta banheira aconteciam rituais também religiosos. E aqui no quarto foi onde aconteceu os crimes mais graves. Neste quarto, com esta cama redonda, típica de motel, ele estuprou diversas pessoas, diversas mulheres. Aquela, por exemplo, a testemunha que conversou com a nossa equipe de reportagens, foi induzida a deitar aqui nua, porque supostamente ela iria passar por uma cirurgia espiritual. E aqui ele a abusou sexualmente, introduziu coisas nas partes íntimas dela. Você vê aqui no chão várias peças de vestuário também, da cor azul, e outras tantas coisas, muita bagunça, um cheiro muito ruim. Que absurdo, e eu me sinto muito triste, Passaia, eu e o Ivan, muito triste de estarmos frente a frente com um local onde aconteciam os abusos sexuais. Era nessa cama aqui que aconteciam a maior parte desses abusos sexuais. É muito assustador estar frente a frente com isso aqui, Passaia. Pois é, esse cenário todo que você mostra pra gente parece sim com um templo, mas um templo do mal, é ou não é? Um cara que se diz um homem iluminado, um cara que se diz um operador de milagres, com todos esses crimes praticados. Um cara que tem a pira de ter uma cama redonda no local onde ele oferece tratamento espiritual para mulheres. Minha gente, demorou, é ou não é? Demorou para aparecer a primeira vítima. Graças a Deus que uma mulher teve a coragem e depois tantas outras vieram atrás. Eu estou te encorajando, você que está agora nos assistindo e que talvez também tenha sido vítima desse calhorda, por favor, procure a polícia. Quanto maior o número de denúncias, mais tempo ele vai passar atrás das grades. Nós estamos ao vivo dentro dessa casa, pela primeira vez na televisão, e, gente, o nosso objetivo sim é chocar. Algumas pessoas às vezes pensam, puxa, mas por que chocar? Porque nós precisamos acabar com esse tipo de situação. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que não é normal se aproveitar de uma religião para tirar dinheiro ou para se aproveitar sexualmente. Quantas e quantas vezes você já ouviu que isso acontece? Quantas e quantas vezes talvez você tenha ouvido da boca de alguém, eu ia a tal lugar, parei, porque lá eu fui assediada. Ah, é? Mas e aí? A pessoa sai como se aquilo fosse normal. Gente, o cara estuprou uma mulher. Nós não estamos falando que ele tentou sair com ela, que ele tentou conquistar. O homem não tentou conquistar a mulher, ele estuprou a mulher, entendeu? Estuprou, usando a pior violência que existe, que é a psicológica e emocional. Lucas Rocha, e essa peça, Lucas Rocha? Pois é, a gente acabou de achar uma outra peça de vestuário, uma calcinha aqui, a gente não sabe se é da própria esposa do Júlio César Santos ou de alguma das vítimas que acabou ficando aqui, porque tantas vítimas passaram por esta cama, não é verdade? E a gente até se assusta também com esta cena, uma calcinha que foi largada para trás aqui no chão.
Além disso, tem uma bengala aqui, olha só, tem outras peças de vestuário, não sei bem o que é isso aqui, uma outra calcinha, uma calcinha ainda com etiqueta, olha só, uma calcinha nova, e muitas coisas que foram jogadas no chão. Me assusta muito a bagunça que está nesse lugar também, Passaia. Eles viviam no meio de uma bagunça completamente. As imagens são de Ivan Pereira, nós estamos nesse momento dentro do quarto onde os abusos aconteciam, mas o nosso repórter Lucas Rocha conseguiu mostrar também outros locais aí dessa casa e como você mesmo já observou, além de canalhas, eles eram miseráveis e muito porcos, né? Pelo amor de Deus. O que mais temos aí, Lucas? Aqui o banheiro, nesta banheira o relato é de que acontecia também diversas cerimônias, eu não sei nem, às vezes a gente tem até dificuldade, né, para de dizer certinho para não ofender ninguém, mas aconteciam aqui cerimônias religiosas de acordo com a polícia e com as investigações e com os depoimentos das próprias testemunhas. Esse banheiro aqui tem uma banheira, né, grande ali. Os estelionatários religiosos... Então, aqui também... Desculpa, Lucas. É que os estelionatários religiosos, eles usam muitas vezes elementos da própria religião, ok? Tem aqueles que são os bons religiosos, os bons líderes, e eu separo o joio do trigo. Aqui é o joio. O cara usa aqueles elementos. Dentro da religião dele tem o tal do banho de arruda, banho disso, banho de aquilo. E o cara, opa, vem cá, aqui eu tenho um lugar muito apropriado, você vai receber um banho assim, assim, assado, vamos fazer um descarrego e você vai sair daqui livre, leve e solta. Conversa fiada. O cara usa os elementos da religião dele para aplicar esses golpes nojentos e repugnantes que não vão passar batido, tá? Não vão passar batido, você vai ver. Vai surgir mais vítima aí, você pode acreditar nisso, vai surgir mais vítima. Nosso repórter continua procurando qualquer elemento diferente. Eu vou fazer o seguinte, Lucas, já eu volto com você, você pode garimpar aí, viu? Qualquer curiosidade, por favor, acione o nosso núcleo de jornalismo e eu volto contigo na hora. Eu havia dito que o Lucas Rocha iria trazer mais elementos lá de dentro da casa, mas ele vai sair de lá agora. Atenção, porque o delegado de Polícia Civil acaba de receber novas denúncias, novas vítimas desse pai de santo, Luquinha. Exatamente, Passaia. Nós já confirmamos com ele, ele vai conversar com a nossa equipe de reportagens, portanto eu estou saindo daqui da casa onde tudo aconteceu para ir até o 10º Distrito Policial, conversar com o delegado Rinaldo Ivanic para nos passar estes últimos detalhes que chegaram de última hora lá na delegacia. Daqui a pouco a gente volta ao ar, Passaia. Obrigado, Lucas. Agora, por favor, gente. Lucas Rocha, imagens de Ivan Pereira, vamos conversar agora sobre aquele caso do pai de santo, porque tem novas vítimas chegando aí, Luquinha. Exato. Exatamente, Passaia. Novas vítimas já se identificaram aqui no 10º Distrito Policial, mas eu estou conversando aqui com o delegado e com a equipe do 10º DP, eu estou de cabelo em pé, estou assustado. As vítimas relataram aqui que ele incorporava 3 entidades, teoricamente. 2 delas eram o seu João e a Dona Rosa. Quando ele incorporava esse, entre aspas, aí, seu João, ele estuprava estas mulheres de diversas maneiras. E além de estuprar, vocês lembram que quando nós estávamos lá na casa, nós mostramos uma bengala no chão? Pois é, eu acabei de descobrir que com essa bengala ele também batia nas mulheres. E quando ele incorporava a Dona Rosa, ele se vestia de mulher. Dr. Rinaldo Ivanic está aqui ao meu lado, uma investigação longa contra um homem aí acusado de diversos crimes e com a conivência da mulher, isso que mais assusta ainda. Outras vítimas já apareceram depois daquela nossa primeira conversa na segunda-feira, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Mais 4 vítimas compareceram aqui na delegacia, entraram em contato telefônico, fizeram um boletim de ocorrência, inclusive 2, uma de Ponta Grossa e uma de Clevelândia, se não me engano. E todas relataram a mesma maneira, né? Ele incorporava as entidades e abusava sexualmente e tirava dinheiro das mesmas.
ele sempre tirou dinheiro delas, ele sempre tentava com manobras psicológicas, ele entrava na mente das pessoas, fazia com que elas se sentissem obrigadas a ficar na casa. É mais ou menos isso, doutor? E aí arrancava dinheiro, estuprava, fazia uma barbaridade, várias barbaridades, não é? Sim, sob as escusas de que ele estava incorporado, que o pai de santo, não sei qual a denominação, mandava as vítimas entregarem dinheiro, fazerem empréstimo em nome dele, favores sexuais, algumas que já ficaram, como a gente já disse, servindo a ele, limpando a casa, fazendo serviço doméstico para ele, tudo que é maneira. É muito assustador um caso desse, não é, doutor? Porque a gente está falando aí de pessoas, todas elas, em situação de fragilidade emocional, não é? Eu conversei com algumas que, por exemplo, tinham perdido bebê, tinha perdido a mãe, a outra que a irmã estava doente, e ele prometia curar estas pessoas, ou, num outro caso até grave que nós conversamos, ele prometeu que as entidades iam fazer com que esta mulher ficaria grávida. Então são promessas de cura, de gravidez, tudo isso para conseguir arrancar dinheiro e estuprar estas pessoas, doutor, ao que tudo indica pelas investigações? E principalmente a prática de relações sexuais com essas mulheres, né? Esse sujeito não tem muito discernimento, pelo que a gente notou, né? Inclusive ele negou tudo. Embora várias testemunhas, várias pessoas dizendo que ele agia do mesmo modo, da mesma maneira, as apreensões na casa, a bengala que ele batia nas pessoas, as plantas que ele batia, a banheira cheia de coisa, a participação da mulher dele, e ele, tanto ele quanto ela, negam. Então ele se aproveitava da fragilidade emocional das vítimas e fazia o que queria. É um caso muito emocionante. E, doutor, uma das vítimas já entrou em contato comigo aqui no meu celular, dizendo que está com medo desse homem ser solto porque ele começou a alegar perante o advogado que ele tem bronquite e por conta do coronavírus ele deveria ser solto da carceragem. Eu queria te perguntar o seguinte: onde ele está nesse momento, doutor? Se o doutor sabe me informar isso, e se realmente o doutor acredita que há a possibilidade dele realmente ser solto nos próximos dias, doutor? Ele está cumprindo a prisão preventiva no sistema prisional aqui de Curitiba ou Piraquara. Agora, sobre a possibilidade dele ser solto, já não depende da polícia. A polícia já fez seu serviço, já apresentou provas, fizemos relatórios circunstanciados, exibimos X documentos, exibimos testemunhas, fica agora a cargo do judiciário de decisão. Perfeitamente. A gente sabe, e no Brasil é delicado a gente falar sobre isso, que muitas vezes o entendimento do judiciário, do Ministério Público, é diferente do entendimento que a gente tem nas ruas. Muitas vezes a sociedade pede a prisão de uma pessoa, enxerga como necessária a prisão de uma pessoa, só que o judiciário vai lá e solta esse homem. Então existe realmente essa possibilidade e estas mulheres estão com medo. É bom que o judiciário saiba que estas mulheres, por exemplo, que entraram em contato comigo, elas estão com medo que esta pessoa seja solta e vá atrás delas nas casas, porque ele conhece endereços e tudo mais. Eu falei que ele incorporava 3 entidades, uma delas ele identificava como Seu João, a outra Dona Rosa e o terceiro era Seu Arranca-Toco. Quando ele se incorporava como Dona Rosa, se vestia como mulher. E quando ele incorporava o Seu João, estuprava as mulheres e as batia com a bengala que nós mostramos lá. É um caso assustador. Cárcere privado, estelionato e também estupro de vulnerável. Uma das meninas tinha 14 anos de idade. Tudo isso foi investigado aqui pelo 10º Distrito Policial, continua sendo investigado e está nas mãos agora do Judiciário definir se ele fica ou não atrás das grades. Voltamos com você, Passaia. Pois é, o cara, ele induz as vítimas a acreditarem que ele incorpora um tal de arranca-toco e com esse arranca-toco ele viola sexualmente as mulheres. Pode ter certeza, tá? Que lá na penitenciária não vai faltar criatividade para os teus companheiros de cela incorporarem alguém. Tem um tal de arranca, eu não vou nem falar, nem vem à mente aqui, mas você sabe o que vão arrancar dele lá já, né? Vai ter o castigo que merece.